Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, pegadinha do malandro. Ontem eu falei que era a última live, né? Nossa, aqui estou eu de novo. O que aconteceu, Marina? Ouvi uma voz, um bradar do céu, uma revelação do Espírito Santo falando para você continuar. Não, não, não foi isso. Só que, gente, a gente já foi longe demais para eu parar, pelo amor de Deus, né? A gente já chegou aqui em Atos, falta tão pouco. Eu, eu tenho medo, às vezes, de me arrepender das coisas que eu não faço. Que eu sei que, né, não é pecado, claro. Mas, enfim, o Senhor tem todo. Eu já falei, Deus, quando não for mais para continuar, por favor, me avisa quando eu estiver fazendo bobagem, falando besteira. Mas sim, eu acredito que não. Eu acredito que até aqui nos ajudou o Senhor, que o Senhor tem dado graça a cada dia, entendimento, e é isso. Então é por isso que eu continuo a fazer, e continuo, mesmo quando tudo tá difícil, né? E às vezes não é a resposta que a gente espera, mas eu tenho o costume de falar que essas lives, enfim, esses vídeos que eu gravo, né? Que às vezes a gente ensina uma ou outra pessoa que passa por aqui, alguém se sente tocado, abençoado, mas elas falam muito mais comigo, me ensinam muito mais do que qualquer outro. Então eu não. Então, às vezes é mais pra mim, sabe? Eu preciso disso pra que enquanto eu tô falando aqui, tá vindo, Marina, então. Então, quem, como é que se diz, acessar e sentir que é para você também, então já fica aí de inspiração, de motivação, e quem não sentir, para mim, vai estar fazendo sentido, né? Às vezes nem sempre, às vezes em todos os capítulos, às vezes nem em todos os versículos, mas é isso, gente. Bom, e aí, sem muitas delongas, porque senão a gente passa do nosso tempo. Então, hoje a gente começa o livro de Atos. Acabamos, então, os evangelhos. Começamos o livro de Atos, então. E, antes de mais nada, eu gosto de fazer aquela introdução, né? E aí a gente ora e já parte para a leitura do capítulo. Então, Atos, o que é? Eu vou começar falando aqui o que, né, as minhas pesquisas mostram, os livros introdutórios aqui falando a respeito disso. Então vai ser assim: ele relata eventos da história e da ação da igreja cristã primitiva, mostrando como a fé se propagou no mundo mediterrâneo de então. Então, a palavra estava ali incubada em Israel, né? O Deus de Israel, enfim, aquela era a incubadora, né? Ainda que a gente vê outros povos sendo alcançados em um momento, em outro e tal, mas até então ela não se expandiu e explodiu a partir de então, nem mesmo com Jesus, né? Então, aqui, Atos, ele vai ser aquele livro onde ele vai abordar todo o restante da Bíblia, praticamente, né? Tirando o Apocalipse, eu acho que só Apocalipse. Porque o restante são consequências, todos os outros livros são consequências daquilo que aconteceu em Atos, né? Daquilo que vai resumir ali Atos. Então, Romanos, Coríntios, são cartas também que os apóstolos Paulo fizeram, ou livros deixados
escritos deixados, né, mostrando ali como foi essa disseminação, como foi essa introdução da igreja, de Deus alcançando as pessoas, enfim. E além disso, o que mais que eu ia falar? Passando orientações de como a gente devia viver a partir de então. Então, é assim fundamental. O Novo Testamento, os evangelhos são fundamentais. Os evangelhos se trata ali da passagem de Jesus pela terra. Atos em diante é para você saber o que você deve fazer, é para você saber como as coisas chegaram até você, né? Como esse evangelho foi passado adiante, como ele ainda vai ser passado adiante, para você entender. Então é assim que a mensagem vai continuar se espalhando. E aí eu quero ler aqui uma parte que fala muito comigo e é aquela facadinha no coração, né, que corta o nosso coração. Então vai dizer que o livro de Atos muito provavelmente foi escrito pelo evangelista Lucas, né? Então aqui, mais uma vez, ele escrevendo para Teófilo, né? Ele vai falar ali, eu fiz mais uma vez um tratado. Por quê? Porque como a gente viu, Lucas, ele ficou com o apóstolo Paulo ali até, ele era um romano grego, um romano de fala grega, alguma coisa assim, Lucas nasceu numa das cidades de língua grega do Império Romano e trazia no sangue alguma mistura étnica. Ele se tornou amigo de Paulo e acompanhou o apóstolo em algumas aventuras missionárias, bem como ele também estava ali, conheceu Pedro e tal. Então ele tinha muito o que relatar e ele sempre foi muito minucioso, muito pesquisador, muito cirúrgico em tudo que ele fazia e escrevia, né, para esse seu amigo Teófilo, que depois veio a alcançar e todos nós. Ontem eu estava conversando com um colega que ele se diz ateu, mas eu acho que não é não. E aí ele falando que, mas a Bíblia é escrita por homens. É verdade, claro. E eles podem ter errado, podem, mas a gente vê que esse livro ele perdura muito tempo. E ele alcança muita gente. E ele, ainda que tenha coisas, né, do homem aqui, a gente tem que saber que você não escreve uma coisa a partir do nada. Você não vai escrever algo do nada, uma coisa que você não... eu sei o quê... que vai perdurar tanto tempo, que vai se alastrar tanto. Isso, né, para quem não acredita, é obra do Espírito Santo. Para quem acredita, né? Então é isso, gente. Então é sim um livro escrito por homens, mas é um livro escrito por homens, que viram, que participaram, que têm a convicção do que estão escrevendo. Eu posso escrever sobre um romance da minha cabeça, é bem verdade isso. Mas ele não vai tomar uma proporção que uma Bíblia tomou, e mesmo assim eu não vou criar algo do nada. Eu vou criar algo do que eu já vi, do que já aconteceu. Tá entendendo? Então, a Bíblia é esse livro histórico onde as coisas aconteceram. Mas pode ter uma coisa aqui, outra acolá, ter contradição, ter isso, ter aquilo. Ela tem se espalhado, ela tem ensinado princípios, valores, ela tem movido o mundo. É o mundo inteiro. Ainda que você não acredita, sinto muito, mas o mundo está sendo conduzido por essa palavra. Outra coisa que a gente conversou também é sobre a ciência, né? E aí eu fui fundo. Eu falei assim, e aí? De que o ser humano foi ver? Como foi feito então?
Ah, foi feito de moléculas de gases, disso, daquilo. Eu falei, tá, mas as moléculas e os gases também tiveram, né, são célulazinhas. Quem criou isso? A ciência não vai explicar, mas a palavra. João, ele foi muito cirúrgico, muito específico, né, nisso, né? A palavra de alguém que já é desde sempre, né? Ele criou tudo pela palavra, inclusive uma célula, uma molécula. Pode ser que ele não criou um homem feito, mas ele criou uma molécula, uma palavra, uma declaração, E aí é isso, sabe, gente? Bom, falei pra caramba já. Eu só tenho 5 minutos para ler o capítulo, mas eu quero ler isso daqui antes, e aí a gente ora, e a gente fala, e a gente lê, e é isso. Não vai dar para comentar muita coisa. Então vai dizer que o livro de Atos é o seguinte, Deus trabalha para nos curar, ajudar e salvar. Por isso corremos um grande perigo, o de ficar apenas impressionados. A tarefa de Lucas é prevenir esse erro, impedir que nos tornemos apenas espectadores de Jesus, nada além de fãs da mensagem. A história de Jesus não termina com Jesus, continua na vida daqueles que creem nele. O sobrenatural não termina com Jesus. Lucas deixa claro que esses cristãos sobre quem escreveu não eram espectadores de Jesus, assim como Jesus não era um espectador de Deus. Eles participam da ação de Deus, Deus agindo neles, Deus vivendo neles, o que evidentemente quer dizer Deus vivendo em nós. E aí o contexto vai ser ali por volta de 30 a 60 depois de Cristo. Nessa época, 90% da população do império vivia em uma zona rural, mas a estratégia missionária de Paulo foi alcançar os centros urbanos. Então, por isso que Paulo vai ali para as grandes, né, para as metrópoles, para tudo quanto é lugar em que, estabelecia ali governos e isso aqui. Gente, vamos começar orando e aí vamos finalizar orando e aí a gente parte para a nossa leitura. Amém, Jesus, obrigada por estar aqui mais uma vez, obrigada por cada irmão que participar, que acessar, que entrar nessa live, que fale com eles de alguma maneira. Deus, em nome de Jesus, venha nos alcançar, sabe, Deus, captar o nosso coração, arrebatar-nos para Ti, Deus, de maneira que nossa consciência, nossa mente, nosso coração, Deus, fiquem concentrados, assim como veremos aqui, sabe, Deus, aqueles apóstolos vendo Jesus ser assunto aos céus, e eles não conseguiam parar de olhar, de tirar os olhos do Senhor, Deus, até que os anjos os acordaram e falaram, vão, agora é com vocês, que estejamos admirados, impressionados, com o coração rendidos a Ti, Deus, apaixonados, mas que ao nos despertar, ao nos levantar, ao saber que precisamos fazer algo com isso, sabe, Deus, que nos admira e nos impressiona tanto, possamos então, sabe, Deus, receber o despertamento do Teu Espírito Santo sobre nós, para conseguirmos fazer as obras e os projetos que o Senhor deixou e ainda tem para nós aqui na terra. Nós oramos, Te pedimos entendimento, graça sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bora, gente. Tem muito pouco tempo. Vou passar um pouquinho, tá? Mas não vou comentar, não. Se quiser ler depois aí na sua casa. Bom, boa quinta para você. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus.
Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo. Pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que juntou ao grupo dos 11 apóstolos. É isso, gente. Eu não vou me alongar aqui. Talvez eu escreva algo ou fale algo pelo Instagram. Deus abençoe.